ela está intocada há milhões de anos, coberta pelo gelo do Ártico. O futuro do nosso planeta em aquecimento depende do que vamos fazer por aqui. Pode ter muito valor, mas também pode ser muito perigoso. Embaixo do gelo está uma fortuna em petróleo e gás natural inexplorados. E agora, todo mundo quer uma parte do Ártico que está derretendo. China is geographically a near Arctic state. The United States is an Arctic nation. These restrictions cannot stop us from the explorers from exploring the Arctic. E o interesse não está apenas no óleo ou no gás. O derretimento do gelo também abre novas rotas marítimas, áreas de pesca e território. Será que as potências do Ártico vão simplesmente explorar os combustíveis fósseis e aquecer ainda mais o nosso planeta? Ou elas vão se unir e cooperar para um futuro mais sustentável? Bem, não é tão simples assim. Para sobreviver aqui, você precisa cooperar. A maior expedição do Ártico, chamada Mosaic, mostrou que é possível se unir. Oh man, I am so impressed. A challenge is a challenge, but we together can overcome it. Cientistas de 20 países, incluindo a Rússia, trabalham juntos e de forma pacífica para investigar as mudanças climáticas no Ártico. Mas, quando interesses econômicos estão em jogo, o espírito de união simplesmente evapora. Potências regionais estão tentando garantir para si um máximo de território. Mas quem são esses rivais? E a quem o Ártico realmente pertence? Mais da metade do litoral ártico está em território russo. 2 milhões de pessoas moram lá. É cerca de metade da população de toda a região do Ártico. Os Estados Unidos têm o Alasca, a Groenlândia faz parte da Dinamarca, o Canadá também tem uma parte, assim como a Islândia e a Noruega. Leis internacionais dão a esses países o direito de controlar os recursos naturais em zonas econômicas exclusivas, limitadas a no máximo 200 milhas náuticas do litoral de cada país. A região do Ártico que está fora dessas fronteiras, incluindo o Polo Norte, é considerada um patrimônio comum da humanidade. Isso significa que essa área deve ser preservada para gerações futuras, protegida da exploração por nações e corporações. Mas países podem requisitar zonas econômicas exclusivas maiores se conseguirem provar que a área rasa da costa avança para além das 200 milhas marítimas. Noruega, Rússia, Canadá e Dinamarca já fizeram isso, possivelmente de olho nas oportunidades econômicas que surgirem com o derretimento do gelo. Mas só ter uma forte presença no Ártico já é mais importante. The Arctic is caught up in this larger geopolitical tension between NATO and Russia, and it's the Arctic's strategic importance for Russia that also leads to the increased military activity in the north. Andreas analisa a dinâmica política na região do Ártico com ênfase em segurança e geopolítica. We've seen a downward spiral, if you will, or a tit for tat, where Russia has been exercising, simulating attacks on Norwegian targets, simulating attacks on NATO targets, and then NATO responds with these large-scale exercises that combines military forces from many countries. Grandes demonstrações de força militar geralmente revelam muito sobre potenciais conflitos no futuro. E não é surpresa nenhuma que no Ártico o motivo pareça ser o petróleo e o gás. Imagine só quanto dinheiro daria para ganhar na maior área de proteção da Rússia, a Reserva Natural Estatal do Grande Ártico, e no enorme projeto de petróleo Vostok Oil. A Rússia espera extrair 6 bilhões de toneladas de petróleo bruto e 2 trilhões de metros cúbicos de gás. Por aqui estão planejados novos aeroportos, portos e 800 quilômetros de dutos. Tudo isso assumindo que o Ártico vai derreter o suficiente para poder enviar o petróleo por navio via Rota Marítima do Norte. Mas a invasão da Rússia na Ucrânia teve reflexo nesses planos. O projeto Vostok perdeu investidores e acesso a tecnologia e serviços ocidentais de petróleo e gás. E por isso o projeto pode ser adiado ou reduzido. Mas outros estão entrando em cena. Um grande investidor é a China.
China is, of course, interested in Arctic science because without this knowledge, it's impossible to operate in the Arctic. Essa é a Sana Kopra, e a política ártica da China é um dos temas pesquisados por ela. China is very hungry for resources because its economic growth is mainly based on heavy industry, and it needs a lot of energy, a lot of other minerals resources. And the Arctic is a new area where it can exploit these resources. But of course, it's very dependent on cooperation with Arctic states, especially Russia. Mas a guerra da Rússia contra a Ucrânia deixou os chineses mais cautelosos. Some Chinese investors have paused their activities in Russia because they are fear of sanctions. I mean, of course, China, there are no sanctions against China for now, but if they cooperate very closely with Russia, there is a risk that the EU or the US will pose sanctions against China as well. O Ártico também faz parte da chamada Nova Rota da Seda, no que está sendo chamado de Rota da Seda Polar. A estratégia da Nova Rota da Seda é construir uma vasta rede de ferrovias, rodovias e portos para permitir que a China transporte mercadorias e recursos por todo o mundo. Recentemente, alguns empreendedores do Ártico desaceleraram ou interromperam o desenvolvimento de petróleo e gás. O Canadá proíbe a exploração de petróleo em alto mar em áreas protegidas. E a Groenlândia proibiu a exploração de petróleo em 2021. Os Estados Unidos suspenderam os arrendamentos de petróleo e gás no Refúgio Nacional de Vida Selvagem do Ártico, no Alasca. Mas a pressão para explorar a região está aumentando, já que ela poderia garantir o abastecimento de energia. Os supostos enormes recursos de gás e petróleo do Ártico parecem muito tentadores. Eles são frequentemente mencionados, mas a maioria dos números se refere a um estudo de 2009 do Serviço Geológico dos Estados Unidos. It is important to understand that the percentages and estimates that are provided in these reports are really highly uncertain. Essa é a Nina Döring. Junto com uma equipe de cientistas, ela pesquisa como uma estimativa científica se torna em um fato econômico. The numbers and percentages started to appear in a wide range of policy documents and Arctic strategies of different countries and in newspaper articles. And through all of these translation processes, it really started to seem as if it was a fact that there are large quantities of oil and gas just kind of waiting to be found in the Arctic, when actually that really is much more unclear. As pessoas que vivem no Ártico, a terra delas não está apenas derretendo sob os próprios pés, como também está no centro de embates geopolíticos. It's been a real transition for us. Karen monitora como a pesca e as mudanças climáticas estão afetando a cadeia alimentar. And now the climatic changes, the warm water blob, the harmful algal blooms, they're all conspiring to impact just the basic production of the Bering Sea. Para os 500 mil indígenas do Ártico, essa é uma ameaça real. A renda, a cultura e as tradições deles dependem de um habitat ártico ambientalmente intacto. E as substâncias tóxicas da exploração de petróleo e gás podem causar o colapso desses ecossistemas frágeis. Quando elas são absorvidas pelo plâncton e pelas plantas, essas substâncias tóxicas podem envenenar a cadeia alimentar. Um bom exemplo é esse sujeito aqui. Dos copépodes do Ártico, ele é o que mais tem gordura. E a gordura é vital para a sobrevivência no Ártico. Se esses copépodes não se reproduzem, menos gordura é transportada através da cadeia alimentar para peixes, pássaros, focas, baleias, ursos polares e humanos. Pequenas quantidades de óleo no mar já podem derrubar as taxas de eclosão de ovos de copépodes. E sem copépodes, a cadeia alimentar é seriamente interrompida. Entre 2013 e 2019, houve um aumento de 25% no tráfego marítimo no Ártico. Ou seja, mais descarga de águas residuais, poluição por óleo e ruído no fundo do mar. Isso prejudica a capacidade da vida selvagem de se comunicar, navegar e caçar.
e a poluição química prejudica a saúde e as habilidades reprodutivas desse ecossistema que já é frágil. A maioria dos navios usa óleo combustível pesado, proibido na Antártida, mas permitido no Ártico. E quando esse combustível muito sujo se espalha em águas polares, isso é especialmente prejudicial. No frio, o óleo é mais viscoso e não se decompõe em pequenas gotículas que as bactérias degradadoras de óleo poderiam consumir. The risk of oil spills and accidents can be a really serious challenge for cleanup here. O desenvolvimento do Ártico de forma sustentável ao lado de grupos indígenas é fundamental no trabalho da Helena Tracy. Because when an oil spill happens, these areas are hard to access. So cleanup operations are usually delayed. Accidents can ruin ecosystems, wipe out the large populations of species, and of course damage the livelihood. O óleo combustível pesado também gera outro grande problema, não apenas no Ártico, mas em todo o mundo. É o carbono negro, que é produzido pela queima de combustíveis fósseis, especialmente óleo combustível pesado usado em navios. As partículas de carbono negro não são apenas um risco direto à saúde. Em lugares como o Ártico, elas cobrem a neve branca e o gelo, fazendo com que eles absorvam o calor do Sol em vez de refleti-lo e derretam ainda mais rápido. Então, o que fazer? Existem muitos grupos engajados, ONGs locais, nacionais e internacionais que estão promovendo a cooperação sustentável no Ártico. E há também o Conselho Ártico, o principal órgão de cooperação e coordenação entre os estados do Ártico e os povos indígenas. O Conselho do Ártico promove o desenvolvimento sustentável e a proteção ambiental na região, fornecendo avaliações e recomendações claras sobre as ações a serem realizadas pelos estados do Ártico. Mas são apenas recomendações. Cabe a cada estado decidir qual ação vai ser tomada. Por exemplo, o Conselho sugere a definição de rotas marítimas para minimizar os impactos negativos nas comunidades costeiras e no ambiente marinho. O Conselho também afirma que a poluição por carbono negro pode ser reduzida abandonando o transporte movido a combustível fóssil no mar e na terra. Eles querem também conectar as áreas de proteção marinha existentes e estabelecer novas em cooperação com os povos indígenas. A guerra da Rússia contra a Ucrânia interrompeu o trabalho do Conselho, mas outros estados e comunidades do Ártico estão trabalhando juntos sem a Rússia. Um exemplo bem-sucedido de cooperação internacional foi a moratória de pesca no Oceano Ártico Central, assinada em 2021 pelos Estados Unidos, Rússia, China, União Europeia e vários outros países. Este acordo multilateral adota uma abordagem de precaução com vinculações jurídicas para proteger uma área de pesca comercial antes mesmo de a pesca ter começado por lá. Mas no Ártico ainda não há nem sinal de uma lei semelhante para proteger da extração de petróleo e gás. I think the superseding issue in all development decisions, should it be in the Arctic for new coal-fired plants, for extracting oil and gas out of the ground, should be climate change. Esse é o Malte Humpert, fundador do The Arctic Institute, uma organização americana. And one way to address that should be some kind of global fund where projects like that could be offset, where it's like, hey, Russia, how about not extracting oil and gas resources out of the ground? And there will be some kind of compensation fund that every country in the world will pay into, depending on, some complicated formula. Enquanto os países hesitam em unir forças, algumas grandes empresas já estão se afastando do petróleo e do gás. Um número crescente de resseguradoras, entre elas a Aviva, a Allianz e a Munich Re, se comprometeram a interromper ou restringir a assinatura de novos projetos de petróleo e gás. Leva em média 16 anos para que novos campos de petróleo e gás atinjam a produção máxima. Então, colocar dinheiro em projetos de petróleo e gás no Ártico também está se tornando uma aposta para os bancos, já que em um futuro próximo, a energia renovável pode muito bem ser muito mais lucrativa. No final, são os governos que devem decidir sobre um tratado multilateral para proteger o Ártico. Mas será que eles vão cooperar para sobreviver? Se você gosta de vídeos como esse, assine o canal da DW Brasil e não esqueça de dar uma olhada na nossa playlist Não Tem Planeta B.